Você já parou para pensar nas consequências de suas escolhas? Será que você não está agindo por impulso? A vida é cheia de escolhas. Todos os dias somos confrontados com decisões que moldam não apenas o nosso destino, mas também o destino daqueles que estão ao nosso redor. Algumas dessas escolhas são simples, enquanto outras carregam um peso significativo. No entanto, todas as escolhas, grandes ou pequenas, boas ou ruins, têm uma coisa em comum: elas trazem consequências. Na história da humanidade, e especialmente nas narrativas sagradas, vemos inúmeros exemplos de escolhas que tiveram longas repercussões. Algumas foram feitas com sabedoria e discernimento, outras, infelizmente, foram impulsionadas pela emoção, pressão social ou falta de compreensão. É crucial, então, que aprendamos com essas histórias para que possamos aplicar suas lições em nossas próprias vidas. A rebelião de Corá. A narrativa de Corá, Datã e Abirão, encontrada em Números 16, é outra ilustração poderosa de como escolhas motivadas por orgulho e insubordinação podem levar a consequências devastadoras. Corá, um levita, junto com Datã e Abirão, questionou a autoridade de Moisés e Arão, acusando-os de exaltar a si mesmos acima da congregação do Senhor. Eles desafiaram diretamente a liderança escolhida por Deus, e isso levou a uma confrontação dramática. Moisés, seguindo a direção de Deus, propôs um teste para provar quem Deus tinha realmente escolhido. O resultado foi que a terra se abriu e engoliu os rebeldes, junto com suas famílias e todos os seus pertences, uma demonstração clara das consequências de desafiar a ordem divina. Esse episódio serve como um aviso sobre o perigo de tomar decisões baseadas em ambição pessoal e falta de respeito pela autoridade divina. Ele nos lembra que, ao fazer escolhas, devemos buscar o alinhamento com a vontade de Deus e respeitar aqueles que Ele colocou em posição de liderança. O pedido de um rei por Israel. No livro de 1 Samuel, encontramos uma história fascinante sobre o povo de Israel. Até então, Israel não tinha um rei humano, eles eram governados diretamente por Deus através de líderes chamados juízes. Mas os israelitas começaram a olhar para as nações ao redor e desejavam ser como elas, com um rei humano para liderá-los. Apesar dos avisos de Samuel sobre as consequências de tal decisão, incluindo a opressão que um rei poderia impor e os custos que isso traria para as famílias israelitas, o povo insistiu. Eles queriam um rei que os liderasse em batalhas e os representasse diante de outras nações. Finalmente, Deus atendeu ao pedido do povo, embora isso significasse rejeitar seu reinado direto sobre eles. Samuel então ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Inicialmente, Saul pareceu ser um bom líder, mas logo ficou claro que sua falta de fé e desobediência a Deus trariam problemas. Sua escolha de seguir seu próprio entendimento, ao invés da vontade de Deus, resultou em desastres militares e problemas internos.
O que começou como um desejo de ser como outras nações levou a uma série de desafios que de outra forma poderiam ter sido evitados. Essa história nos ensina a importância de considerar cuidadosamente as consequências de nossas escolhas, especialmente quando essas escolhas são motivadas por comparações ou desejo de se conformar aos padrões externos. Em vez de buscar o que parece certo aos nossos próprios olhos, devemos procurar entender e seguir a orientação divina. A escolha de Barrabás sobre Jesus. Outro exemplo clássico de uma escolha precipitada e influenciada por fatores externos pode ser encontrado nos evangelhos. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos, o governador romano, ofereceu ao povo a escolha de libertar um prisioneiro, como era costume na Páscoa. A escolha era entre Jesus, o inocente, e Barrabás, um notório criminoso. A multidão, instigada pelos líderes religiosos que estavam determinados a ver Jesus crucificado, escolheu libertar Barrabás. Foi uma escolha irracional e injusta, motivada pelo fervor emocional e pela manipulação das massas. Essa decisão não só mudou o curso da história, mas também teve um impacto profundo na vida de todos os envolvidos. Embora o plano de Deus incluísse a crucificação de Jesus como um sacrifício pelos pecados do mundo, a escolha da multidão refletiu uma falta de discernimento e uma disposição de seguir a multidão, em vez de buscar a verdade. Este exemplo ressalta a importância de não se deixar levar pelas pressões sociais ou por líderes influentes, especialmente quando se trata de decisões morais ou éticas. A escolha de Josué. Além de exemplos de escolhas que trouxeram consequências negativas, a Bíblia também nos oferece exemplos de decisões corretas que resultaram em grandes bênçãos para a própria pessoa e para o povo. Um desses exemplos é a história de Josué e a conquista da cidade de Jericó. Após a partida de Moisés, Josué se tornou o líder de Israel. Porém, essa escolha foi feita por Deus. Isso serve de exemplo para nós, pois quando buscamos a Deus e entendemos que Ele está no controle de todas as coisas, as escolhas são perfeitas, visto que as decisões refletem a vontade do Senhor para nossas vidas, para um propósito maior. Deus deu a Josué instruções específicas sobre como conquistar a cidade de Jericó. Ele comandou o povo, sempre obedecendo a Deus, mesmo sem entender completamente seus planos, resultando na queda das muralhas de Jericó. Essa decisão mostrou a importância de confiar em Deus e seguir sua direção. Como resultado, o povo de Israel experimentou uma grande vitória e viu mais uma vez a fidelidade do Criador em cumprir suas promessas. Refletindo sobre nossas próprias escolhas. A história humana, especialmente como documentada nas Escrituras, é rica em lições sobre as consequências de escolhas mal feitas. Com isso, é vital que cada um de nós considere profundamente nossas próprias escolhas hoje. As decisões que tomamos, sejam elas grandes ou pequenas, afetam não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor e gerações futuras.
Devemos, portanto, ser diligentes em buscar sabedoria, orientação divina e discernimento em todas as nossas escolhas. Ao aprender com lições do passado, podemos evitar os mesmos erros e buscar um futuro mais brilhante e justo para todos. A capacidade de escolher é um dom poderoso que cada um de nós possui. No entanto, com esse dom vem a responsabilidade de escolher sabiamente. Ao nos voltarmos para a sabedoria divina e aprender com os exemplos do passado, podemos fazer escolhas que tragam paz, justiça e prosperidade, não apenas para nós mesmos, mas para todos que nos rodeiam. Que sejamos sempre guiados pela verdade, pelo amor e pela justiça em todas as nossas decisões. Em momentos decisivos, você tem buscado orientação e sabedoria antes de tomar uma decisão ou está agindo por impulso? Quais seriam as consequências de suas escolhas para você, sua família e sua comunidade a longo prazo? Se você estivesse no lugar do povo de Israel ou na multidão que escolheu Barrabás, que decisão você teria tomado? Deixe nos comentários. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Apoie esse trabalho para compartilhar a palavra de Deus. À sua direita, uma série bíblica para maratonar. À sua esquerda, um novo vídeo do canal. Deus abençoe a sua vida.